Este é o PodMeet. É um podcast sobre finanças e contabilidade médica feita por quem entende do assunto. Eu sou a Júlia Lázaro, sou fundadora e CEO da MeetFox. Estou aqui com o Hamad, nosso consultor, especialista, contador e uma brilhante pessoa. Então, passo para você, Hamad, para que você se apresente. Muito obrigado. Pessoal, eu sou o Hamad, eu sou contador e especialista em gestão tributária pela USP e hoje tenho a oportunidade de ser consultor tributário da MeetFocus, junto aqui com a Júlia Lázaro, que é a nossa fundadora. Bom, e hoje a gente vai falar sobre um tema importantíssimo, né, Júlia? Que é a ferramenta do livro caixa, uma ferramenta indispensável para que médicos profissionais da saúde possam abater imposto de renda à pessoa física. Perfeito. Vamos lá. Então vamos para as perguntas que são sempre recorrentes aí quando eu vou dar aula, quando eu estou em lives e etc. Então, primeira pergunta, Hamad, o que é o livro caixa e por que ele é indispensável para a saúde financeira dos médicos e das médicas? Perfeito. Júlia, quando a gente fala sobre livro caixa, uma coisa que surge muito é esse pensamento de achar que é um livro em que você registra entradas e saídas. Uma vez eu estava conversando até com uma médica que eu fui falar sobre o livro caixa, ela falou, não, eu acredito que eu já faço isso, na verdade, porque a gente já registra entradas e saídas aqui do consultório, e eu expliquei, o livro caixa não é isso, tá? Como é que funciona? E eu vou contextualizar aqui para vocês que estão nos ouvindo, o que é a ferramenta do livro caixa e como ela se relaciona com o imposto de renda pessoa física. A declaração do imposto de renda pessoa física, Júlia, é uma coisa que a gente está muito acostumado a fazer todos os anos. A maioria de nós entrega anualmente a declaração do imposto de renda e tem diversas despesas que nós abatemos no nosso IR. Despesa com filhos, previdência privada, que é o famoso PGBL, gasto com convênio, gastos médicos. E os médicos, como profissionais liberais, que têm diversas despesas que estão relacionadas à atividade profissional deles, além dessas despesas que todos nós utilizamos, eles podem utilizar também despesas que são relacionadas à atividade profissional deles. Ou seja, dentro da declaração do imposto de renda, você tem aquelas deduções que são básicas para todo mundo, mas que os médicos conseguem usar mais deduções ainda. E isso é uma ferramenta indispensável, porque, como o próprio nome já diz, abatimento de imposto, então com essas ferramentas você vai conseguir abater o seu imposto de renda à pessoa física. E economizar, né? E economizar dinheiro. Exatamente. Então, acho que é fundamental que os médicos saibam que o planejamento tributário, através do livro caixa, pode gerar uma economia significativa para o dia a dia desse médico. Perfeito. Muito bom. Então, vamos lá para o segundo ponto. E o que o médico ganha atualizando, mantendo atualizado esse livro caixa? No mês a mês, não esperando para o último momento só lá em abril do outro ano. Me explica o que tem de ganho nesse mês a mês. Perfeito, Júlia. Quando você falou sobre o planejamento tributário, ele vai ganhar essa eficiência financeira através desse planejamento que ele vai fazer mensalmente no livro caixa, porque isso é uma gestão que é feita mensal, tá bom? Então, mensalmente, o médico, junto com sua secretária, junto com a sua administradora, ele vai fazer a separação das suas despesas e fazer essa gestão mensal para que ele não faça isso lá de uma vez em 2025, digamos assim. E acaba esquecendo, né? Acaba esquecendo acaba não tendo essa disciplina, né, de levantar todas as despesas que são possíveis de dedução e ele acaba esquecendo. Eu acho que isso Exato. É muito recorrente, né, no dia a dia quando a gente conversa com os médicos, onde a falta de disciplina gera um ralo financeiro. A falta de disciplina gera, e a gente sabe, né, Júlia, que na área médica tem muitos gastos. E para especialidades como oftalmologia, dermatologia, que são exemplos de especialidades que têm muitas despesas, se você não tiver uma organização muito bem feita, isso vai acabar prejudicando financeiramente. E não tem como fazer essa gestão de uma vez só, lá em março, abril do ano que vem. Não tem como fazer esse levantamento. Isso tem que ser feito de uma maneira organizada e mensal. Perfeito. Então, concluímos que o médico que utiliza de livro caixa precisa de disciplina financeira para que ele tenha todas as suas rotinas mensais bem estruturadas e, no final, economizar muito e ter um impacto significativo para ganho, né, para geração de economia para esse médico. Bom, terceira pergunta, vamos lá.
Hamad, falando em imposto de renda, Uhum. porque o que acontece? Os médicos acabam se confundindo, né? Ele fala assim, mas não é imposto da pessoa jurídica, é da física. O que o livro caixa tem em relação à questão do imposto de renda? Você pode fazer essa analogia só para explicar que ora um é da pessoa física, ora outro é da pessoa jurídica, mas que o momento de submeter o livro caixa é o momento do imposto de renda da pessoa física. Só explicar como que é essa dinâmica operacionalmente, por favor. Perfeito, Júlia. Bom, a profissão médica, ela é totalmente relacionada à pessoa física do médico. Uhum. Tanto que se acontecer qualquer tipo de eventualidade, por exemplo, é o CRM da pessoa física do médico que responde por qualquer tipo de coisa. Então, o médico, ele é essencialmente um profissional liberal, digamos assim, né? Então, o médico, ele vai poder emitir recibos. Ele pode emitir nota fiscal, como pessoa jurídica, mas ele pode emitir recibos na sua pessoa física também. Quando o médico emite recibos na pessoa física, isso entra como um rendimento na declaração do imposto de renda da pessoa física que vai se fazer anualmente. Mas, como ele tem diversas despesas, ele pode correlacionar essas receitas de recibos na pessoa física com as despesas que ele está tendo também na atividade profissional dele. E a gente até vai relacionar quais são essas despesas mais para frente, né, Júlia? Para poder explicar todas as despesas que podem ser aproveitadas para dedução do seu imposto de renda. Então, ok. Então, no imposto de renda, você vai lá e vai, né, elaborar um arquivo tanto das receitas quanto das despesas, sobe no ECAC, que é o portal de acompanhamento, onde Exatamente. você preenche isso, e lá você vai ter a dedução que foi feita no mês a mês, você vai ver o resultado disso no seu imposto de renda lá naquele momento, em abril, certo? Perfeito, Júlia. E eu acho que você comenta muito bem quando você fala sobre declaração pré-preenchida, que hoje é um assunto muito importante quando se fala de imposto de renda, né, Júlia? Hoje as informações, quando você entra lá no ECAC, se você tiver a curiosidade de você mesmo entrar no Meu Imposto de Renda, você vai ver que 89% das informações, elas já vêm pré-preenchida dos cruzamentos de dados que a Receita Federal faz. Então, os seus rendimentos, eles já têm total ciência na base da Receita Federal. O que é importante fazer é essa gestão das despesas para que você consiga aproveitá-las e reduzir o seu imposto, garantindo eficiência financeira, né, Júlia? Perfeito. E só uma curiosidade, como que é o nome da obrigação que os médicos precisam fazer? É a DIMED. A DIMED. Perfeito. Olha, e isso é um cruzamento de dados que a Receita Federal faz que é muito interessante. Como é que funciona a DIMED? A DIMED funciona assim. Em janeiro de todos os anos, nós da contabilidade pegamos todas as informações que você, médico, prestou para os seus pacientes. Então, todos os serviços que foram feitos para pessoas físicas, a gente vai relacionar CPF, nome do paciente e todos os valores que você recebeu desse paciente. Isso fica relacionado nessa declaração que se chama DIMED e a gente envia em janeiro para a Receita Federal. Em janeiro, então, quando a contabilidade entrega todas as informações dos serviços que você prestou para o seu paciente, e lá em março, abril, o paciente ele vai fazer a declaração do imposto de renda da pessoa física dele, ele vai dizer os gastos que ele teve com você, médico. Então, a Receita Federal vai ter a declaração dos recibos que você recebeu do seu paciente e o paciente vai declarar o que ele pagou para você como médico. E se esses valores não baterem, muito provavelmente ou você ou seu paciente podem cair na malha fina por alguma inconsistência de dados, porque a Receita Federal ela vai querer entender quem é que deixou de receber, quem é que está informando a mais, e essa informação ela vem dessa declaração que se chama de MED. Perfeito. E a tão temida, né, malha fina que os médicos e as médicas evitam ao máximo, então muita atenção nesse ponto, super importante fazer essa declaração corretamente. E eu queria também alertar para que todos saibam que o livro caixa ele vai funcionar principalmente para quem tem, né, é cooperado Unimed ou consultas, exames e cirurgias particulares. Por que eu falo isso para vocês? Porque se você emite uma nota para o convênio, isso não se aplica, porque geralmente ele paga a pessoa jurídica e não a física. Então, para que você tenha e usufrua desse planejamento tributário, você tem que ser ou cooperado ou consultas, exames e cirurgias particulares. Bom, vamos para a próxima pergunta. Sabendo que existe essa oportunidade de estruturar um bom livro caixa, quais são as despesas dedutíveis? Todos querem saber, Hamad. Ah, perfeito, Júlia. E são várias as despesas dedutíveis. Como a gente conversou no começo, nós, como brasileiros, a gente já tem aquelas despesas dedutíveis padrão.
Então, gastos com filho, escola, previdência privada, convênio médico. Mas o médico, como ele tem diversos gastos relacionados à profissão dele, ele pode lançar essas despesas para abatimento de imposto. Como, por exemplo, para você que é médico, tem um consultório próprio, você pode lançar os gastos com água, luz, IPTU, condomínio, se for próprio, por exemplo. Se for alugado, pode lançar o aluguel também. Gastos com software, como de prontuário eletrônico, de termos de consentimento. Gastos com contabilidade também, que entram na pessoa física, os seus fornecedores. Gastos com marketing. Gastos também com equipamentos, Júlia, e manutenção desses equipamentos. Isso é importantíssimo também, porque são valores muito significativos e relevantes que podem entrar na pessoa física do médico, e a gente fornece toda a listagem baseada na listagem da Receita Federal para poder abranger todas essas despesas que entram como dedutíveis. Então, a gente tem casos, por exemplo, que um médico, ao longo da sua carreira, Júlia, ele pode deixar para o fisco 1,2 milhões de reais por conta dessa perda financeira. Então, aqueles gastos que variam de 500, 1.000, 2.000, a gente sabe que gastos de consultório, de clínica, podem ter valores muito elevados, né, Júlia? Então, Sim. Se você não aproveita esses valores, realmente o ralo financeiro ao longo da carreira fica muito grande. Exatamente. E às vezes até o médico não sabe. Você falou os que são despesas dedutíveis, que é padrão, né? Mas tem as exceções, que a gente fala, por exemplo, os congressos, ele poderia deduzir. Ele pode deduzir revistas e livros médicos, ele pode deduzir. Até a estadia dele no local. Então, os médicos que fazem congressos internacionais, eles podem deduzir a hospedagem, eles podem o ticket da entrada desse congresso, várias despesas atreladas, essa movimentação, essa dedicação que o médico tem à área médica. Então, isso é extremamente importante, saber que despesas dedutíveis são relevantes e que no dia a dia, você tratando e organizando, você consegue ter um benefício maior. E um outro ponto que eu queria só ressaltar aqui, quando você falou de equipamentos, é a manutenção do equipamento. Perfeito. O equipamento em si, ele não é dedutível. O que é a manutenção dele. Então, isso também é super importante. Porque o que acontece, Hamad? Muitas vezes eu vi nos casos do dia a dia dos médicos, de que eu entendi quais são as dedutíveis, mas muitas vezes ele acaba colocando despesas não dedutíveis porque ele está numa zona mais assim de intersecção, nebulosa. O que eu quero dizer? Combustível. Combustível é um tema muito crítico, onde os médicos falam, não, mas eu me desloco até o local. Então eu gostaria de deduzir o combustível. Não é aprovado pela questão da Receita Federal. Eles não entendem que o combustível é dedutível. Então, isso é um ponto que a gente tem que ter muito cuidado, porque os médicos acabam errando, colocando coisas que já sabe-se que não pode, por uma tentativa, e aí depois eu costumo dizer que começa aquele murmurinho de um médico, mas eu tive problema. Teve problema porque colocou. Um outro caso que é muito recorrente, a pessoa fala, mas eu tenho uma babá. E eu quero colocar a minha babá, porque se eu não colocar uma babá, eu não consigo trabalhar, eu estou com filhos pequenos. Isso também não é dedutível. Então, é importante a gente ressaltar o que é dedutível, o que é incomum ser dedutível, e o que não é dedutível e a gente não deve colocar. E equipamentos também é um dele, você não deve colocar lá no livro caixa. Então, todos os gastos com a manutenção daquela atividade profissional. Perfeito. Né, todos esses gastos com a manutenção daquele profissional. Bom, vamos lá. E se você já teve um caso, né, ao longo da sua jornada como consultor, como especialista, que te chamou a atenção em relação a alguma perda financeira muito relevante e de alto impacto? Perfeito. Júlia, uma vez chegou um cliente, ele não era cliente nosso ainda, e ele estava muito preocupado com o valor que ele ia pagar de imposto de renda, e a gente questionou como foi feita a gestão do livro caixa no ano anterior. Ele nem sabia o que era isso. Na verdade, a gente conseguiu fazer essa gestão, ele mandou tudo que ele tinha de comprovantes, esse imposto reduziu pela metade. Então, isso é um caso prático de como você pode reduzir a tributação, mas a gente tem um caso mais emblemático ainda, que é o do Dr. Romildo. Então, se você até quiser falar sobre ele, Júlia. Realmente, o Dr. Romildo é um caso icônico aí dentro da MIT-Focus. Qual é o caso dele, gente? Um ortopedista de 65 anos, Unimed, recebeu a vida inteira na pessoa física, retido na fonte 27,5%. Não fez o livro caixa, perdeu R$1.200.000. O que ele comentou na época? Júlia, era equivalente a um sítio, que é o que eu gostaria de ter agora. Então, a ineficiência tributária leva a um enorme ralo financeiro. Atenção. Bom,
ele é um caso que, eu costumo dizer, ele nos procurou nesse momento e ele falou, olha, eu já perdi, não tem como voltar atrás, e no caso do livro caixa não tem como retroagir, mas eu tenho uma filha, e a minha filha é dermatologista e ela vai seguir eficiente, então hoje os dois são nossos clientes. Ele, a partir dos 65 anos, começou a ser eficiente do ponto de vista tributário e a filha já navega com eficiência desde o início. Então esse é o caso mais icônico que nós temos aqui na MeetFox. Perfeito. Ele sempre deixa aquela frase, né, Júlia? Que nunca é tarde para começar a ter um planejamento tributário, né? Excelente. E é também importante ressaltar que o Dr. Romildo autoriza a gente falar em nome dele, ele está no nosso site, mas é o caso que mais chamou atenção e que ele fala que ele faz questão de avisar os outros profissionais da área da saúde, por isso que ele disponibiliza a história dele pra gente, que ele faz questão porque os médicos precisam aprender a lidar com planejamento tributário sem medo e com aversão ao fisco. Bom, próxima pergunta. Vamos lá. Como que a tecnologia mudou a forma como o livro caixa está sendo organizado? Como que a tecnologia tem ajudado a dar manutenção nesse planejamento tributário? Perfeito, Júlia. Hoje existe um grande movimento para você digitalizar todos os processos que antes eram feitos de maneira manual. Então, alguns envios, por exemplo, pedir nota para os fornecedores, ainda é uma coisa feita manual, mas os recibos que se emite, e eu visitei uma clínica essa semana que a médica me perguntou isso, inclusive. Ela falou, mas quando eu começar o livro caixa, eu vou ter que preencher esses recibos manualmente? E tem algumas prefeituras, como a Prefeitura de São Paulo, capital, por exemplo, a Prefeitura de Indaiatuba, que você já consegue emitir os recibos direto pelo portal da Prefeitura de maneira digital. E nós, com o software da MeetFocus, já conseguimos integrar com a Prefeitura, assim como já fazemos com as notas fiscais de pessoa jurídica, já integramos mais de centenas de municípios no Brasil com as notas fiscais e estamos nesse movimento para fazer com as pessoas físicas também. Então, tudo a gente consegue fazer dentro da plataforma, tanto os envios dessas despesas, quanto a emissão desses recibos para que essa gestão seja feita de forma digital, Júlia. Perfeito. E aí a tecnologia vai ajudando a aumentar, né, essa questão que eu falo sempre que o livro caixa exige disciplina. Então, isso é importante, a tecnologia auxiliando para que você tenha mais, seja mais efetivo na sua economia tributária. Excelente. Uma coisa que eu queria ressaltar aqui do livro caixa, que é muito comum, o livro caixa ele tem sido muito questionado por mim, quando eu vou apresentar essa solução, por alguns médicos falando, por que o meu contador nunca me falou sobre o livro caixa? Então, Hamad, queria, na sua experiência, qual resposta você dá como consultor quando um médico fala, por que o contador nunca me falou do livro caixa? Eu tenho minha resposta. Depois você dá a sua, depois eu dou a minha. Perfeito, combinado. Eu recebi essa pergunta também dessa mesma médica que perguntou sobre os recibos, se fosse de maneira manual. Ela falou, nossa, por que o meu contador nunca falou isso? Quando a gente entra lá na faculdade de contabilidade, a gente aprende que tem um princípio da entidade. Você não pode misturar pessoa física com pessoa jurídica. Porém, a profissão do médico, ele está essencialmente ligado à pessoa física dele. Por isso que a Receita Federal, ela fornece esse benefício para que as receitas e as despesas também da atividade profissional possam entrar como abatimento de imposto. Então, uma coisa que eu falo é que o contador que não tem conhecimento, o contador generalista, ele acaba fazendo essa separação que é um pouco, digamos, não equivocada, mas que é por falta de experiência mesmo, de achar que ou é pessoa física ou é pessoa jurídica, não pode misturar, e na verdade, por conta das particularidades da área médica, não é assim que funciona, né, Júlia? É, muito bom o seu ponto. O meu ponto, Hamad, é o seguinte, o contador, muitas vezes, ele sendo exatamente generalista, ele acaba atendendo um posto de gasolina, uma padaria e a contabilidade do médico. E isso ele não consegue ver um planejamento que eu chamo de mix, que ora você navega na pessoa física, ora você navega na pessoa jurídica. E aí, como ele não tem esse produto, ele não tem esse serviço para oferecer, ele acaba negligenciando essa estratégia. Só que isso na vida do médico tem um impacto relevante, como foi o caso do Dr. Romildo, de R$1.200.000. Então, assim, fazer um planejamento estruturado, tanto da pessoa física como da jurídica, é super importante. Outro caso extremamente relevante que eu queria dividir com vocês. Casos dos oftalmologistas. Atenção, médicos oftalmologistas.
Se você tem insumos, você pode comprar na pessoa física. Se você tem exames, cirurgias ou consultas particulares, você pode navegar na pessoa física. E o restante, navegar na pessoa jurídica. E aí você tem um planejamento tributário, onde você lança as suas consultas particulares, emitindo recibo, põe os seus insumos para deduzir essa receita, pagando 0 de imposto, indo para a pessoa jurídica, você emite uma nota para convênio, etc., e utiliza da equiparação hospitalar. Você vai ser eficiente e vai ganhar muito dinheiro com esse planejamento tributário. Bom, vamos aí... Júlia, eu queria até complementar essa questão de contadores generalistas, porque o que acontece na profissão do contador mesmo? O contador, ele responde civil e criminalmente por tudo que ele faz. Então, a gente tem muita responsabilidade na nossa mão, né, Júlia? Então, o contador que ele é generalista, que ele não sabe o que fazer naquele momento, o que é que ele faz? Tributa maior, coloca o maior tributo, porque assim você está isento da má-fé. Só que quem acaba pagando esse custo é exatamente o médico. Exatamente. Quem paga a ineficiência do contador generalista é você, médico e médica. Então, muita atenção para essas questões relativas a planejamento tributário. Evite a ineficiência tributária. Bom, vamos para a última pergunta. Última pergunta, Hamad. E aí, aquela pergunta básica para a gente deixar 3 dicas. Quais são as 3 dicas em relação a livro caixa, para ter um bom livro caixa, para não passar apertado, para não ter problema com o fisco? Quais são as dicas que você dá em relação a essa questão de organização? Perfeito, Júlia. Você comentou que o livro caixa, primeiro, ele é uma ferramenta legal e ele tem que ser feito de acordo com as normas para que não tenha nenhum tipo de problema. Então, o primeiro ponto que a gente deixa aqui como a primeira dica, digamos assim, é você ter uma conta para a sua pessoa física separada para a utilização do livro caixa. Ou seja, é nessa conta da sua pessoa física que não vai se misturar com aquela outra conta pessoal que você tem para gastos pessoais. Vai ser uma conta que você vai separar especificamente para o seu livro caixa, em que por ele você vai receber pelos seus recibos dos pacientes e que com essa conta você vai fazer os seus gastos, você vai comprar os insumos, medicamentos, pagar as contas e ter isso atrelado unicamente a essa conta bancária. Então, Perfeito. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que você também mencionou, né, Júlia, é a questão da disciplina. Os médicos, por não terem a disciplina de, às vezes, pedirem e organizarem isso junto à administradora ou à secretária, acabam perdendo essa eficiência. Então, o segundo ponto é, tenha disciplina e organização para pedir os seus recibos de todos os gastos, notas fiscais dos fornecedores, para que você tenha isso organizado e envie para a contabilidade mensalmente. E se você quiser complementar com uma... Perfeita. A dica de ouro? A dica de ouro, a terceira dica que a gente fala é o seguinte. Se você já seguiu a questão de ter a sua conta bancária separada, e eu costumo dar uma dica que, assim, você pega bancos digitais, hoje são de graça, né? Perfeito. Você pega o Inter, você pega Nubank, você pega C6, você pode utilizar. Então, separe, como você disse, a dica 1, separe a pessoa física da pessoa, dos seus gastos pessoais. Esse é um ponto, né, que você colocou. O segundo ponto é a questão de ter a disciplina de emitir as notas, os recibos e pegar do fornecedor essa nota no seu CPF. Porque se você pegar na pessoa jurídica, no seu CNPJ, você não pode deduzir. Então, tem que ter essa disciplina de pegar as notas fiscais da prestação de serviço na pessoa física. E por último, aí a dica de ouro que você pediu é muita atenção, muito cuidado, para que você, nesse momento, né, não peça para alguém pagar a conta. Não saiu da sua conta física. Né? Você vai lá pedir para o seu marido, para o seu namorado, para o seu pai, ou algum terceiro, ou mesmo para a empresa, o CNPJ. Aí você descaracteriza toda essa jornada de organização. Qualquer erro em um desses 3, você acaba prejudicando a estrutura e a organização do seu livro caixa e tendo problema com o fisco, que é o que a gente quer evitar ao máximo. Então, atenção, essas 3 dicas. Dica número 1, separe sempre a sua conta física das questões pessoais. Dica número 2, pegue as notas no nome do seu fornecedor, atrelado ao seu CPF. Dica número 3, não deixe ninguém pagar a sua conta, tem que vir da sua própria, né, conta bancária. São essas 3 dicas de organização para vocês, médicos e médicas, que querem fazer um excelente livro caixa e não ter problema com o fisco. Perfeito, Júlia. Então, acho que, resumindo tudo isso que a gente falou, então como é que vai funcionar para você a gestão do livro caixa na prática? Conforme você for pedindo as notas fiscais, os recibos, você colocar nessa conta bancária e você receber
pelos seus recibos dos seus pacientes, o que é que vai acontecer dentro da Receita Federal? Quando você tem essas despesas, você vai gerando uma espécie de crédito. E quando você tem esses recebimentos, a Receita Federal vai fazer uma conta de subtração, conta de menos. Ela vai pegar a receita menos despesas e vai tributar essa diferença. Então, se você tiver, por exemplo, 15 mil reais de despesas e 15 mil reais de recibo na sua pessoa física, esses 15 mil reais de recibo vai entrar com imposto zero, né, Júlia? Perfeito. E eu acho que esse exemplo ele é bem didático para a gente entender que se você estivesse fazendo isso lá na pessoa jurídica, talvez você estivesse pagando 15% de imposto. Então, a gente está falando 0 versus 15. Olha que planejamento sensacional. Super importante. Bom, Hamad, foi excelente a nossa conversa. Muito obrigada. Quero agradecer aqui a equipe, Gabi, Bia, pela organização. Muito obrigada a todos e seguimos aí para o próximo episódio. Maravilha. Muito obrigado, Júlia.